Até parece que muitas vezes, eu não sei, nós não temos fotos, nenhuma imagem de Eliseu, mas ele era um homem tão comum como nós. Mas era um homem que orava e que era conhecido nos céus. A voz de Eliseu era conhecida no céu. Porque quando ele orava ao Senhor, Deus respondia. Aí eu pergunto, não precisa você me responder. Você é conhecido nos céus? Será que a sua voz é conhecida no céu? Quantas vezes você ora? Quanto tempo você fica em oração? Será que lá no céu conhece a sua voz? Porque a voz de Eliseu, pelo que me parece pela Bíblia, era conhecida. Porque quando ele orou a Deus e disse, Senhor, abre os olhos do moço, os olhos do moço abriu. E ele viu carros e cavalos. Ele disse, Senhor, fere-os com cegueira. E todo o exército, na mesma hora, ficaram cegos. Depois ele disse, Senhor, agora abre os olhos. E Deus abriu os olhos e eles viram. É muita coisa. Isso me faz entender que a voz deste homem de Deus era conhecida no céu. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso, que Ele escuta as nossas orações. Eu sei que tem diversas pessoas que nessa hora estão a nos ouvir, está também cultuando conosco, adorando a Deus nesta tarde. E você que está em casa, adore a Deus pelo Deus que você serve. Adore a Deus pelo Deus tão bom e maravilhoso que escuta as nossas orações. Eu não sei, talvez você ainda está aguardando uma resposta de Deus. Acredito eu que existem muitas pessoas que nesta hora estão glorificando a Deus pelas suas orações respondidas, mas outras estão aguardando. Eu sei que é bem verdade que muitas vezes a gente ora e a gente vê a ação de Deus imediata, mas tem momentos que a gente ora. A gente ora, e a gente às vezes pensa que o céu não escutou, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está ouvindo, parece que Ele não está fazendo caso à minha voz. Não, é porque existe um tempo. Aleluia. Na urgência, Ele atende. Eliseu estava cercado por um exército e havia uma urgência, uma ação de Deus. E Deus se revelou naquela hora para que mostrasse àquele rei da Síria que Ele era Deus, que Ele era Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que é Ele quem domina todas as coisas. E muitas vezes as nossas orações, a gente ora, mas precisamos esperar e aguardar o agir de Deus. Agora tenha certeza que da forma que Ele age, da forma que Ele faz, é o melhor para nós. Às vezes, aos nossos olhos humanos, a gente gostaria que Ele fizesse de uma outra forma. Mas a forma que Deus faz, a maneira que Ele trabalha, é excelente, é a melhor. E eu quero chamar a atenção sobre este homem de Deus, Eliseu, em que ele tinha uma temperança. Era um homem de Deus. Porque, irmãos, se aquele homem de Deus, ele fosse um homem em que usasse as armas carnais, que muitas vezes a gente usa, não é verdade? Da ira, da revolta, do ódio. Ele teria ferido aquele exército, porque o exército estava nas mãos dele. Mas eu já ouvi alguém dizer, Deus sabe a quem dá e por que dá, não é verdade? E Deus deu essa autoridade a Eliseu, ele sabia por quê. E a gente observa agora que todo o exército que estava na mão do rei de Israel, o rei de Israel não pôde fazer como ele queria, se vingar. Porque muitas vezes as pessoas, os seres humanos, ele tem o prazer em se vingar. E quando chega a oportunidade de fazer, faz com frieza. Mas quem ora, não. Quem ora ama. Quem ora, perdoa. Quem ora tem compaixão. Quem ora é humilde. Quem ora conhece a voz de Deus. E a gente observa que esse povo de Israel, que vivia em guerra, agora, por causa desse feito, eu digo assim, por Deus. Porque Deus só utilizou a Eliseu. Ele só fez de Eliseu um instrumento. Mas esse exército agora que viu a ação de Deus, voltou para seu Senhor e contou a história. E a Bíblia diz que nunca mais a Síria veio contra Israel.
fazer guerra contra Israel. Houve paz. E eu quero chamar a sua atenção e dizer para você, aquele problema em que você tem entregue a Deus, em que você tem orado a Deus, que você tem pedido a Deus para que Ele resolva, espere, tenha paciência, continue orando, vale a pena orar. A oração sempre foi o remédio para qualquer tipo de problema. Agora, tenha paciência, espere Deus agir. Porque quando Deus age, Ele faz da melhor forma. Observe o exemplo em que este homem de Deus nos dá. Ninguém foi ferido, ninguém foi machucado. Pelo contrário, os famintos teve alimento, se alimentaram, voltaram para seu rei para dizer: o Deus de Israel é verdadeiro. O Deus de Israel existe. O Deus de Israel é o Deus que fala, é o Deus que responde. Tenha certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Não importa aonde você mora, o lugar aonde você está, a situação nem o seu problema. O importante é você orar e crer de que Ele está lhe ouvindo e que resposta virá. Porque Deus é um Deus que escuta a oração do pequeno, do pobre, do necessitado, do grande. Ele age, Ele faz, porque Ele é Deus. Me fez lembrar de uma vez que a gente trabalhava ali na congregação ali em Peixinhos. Eu passei muitos anos sendo vice-secretária daquela campanha evangelizadora e a gente saía para evangelizar ali. E um dia uma irmã, ela me chamou para ir na casa dela. E muitas vezes eu disse, meu Deus, para ir lá eu tenho que levar uma cesta básica porque ela era muito necessitada. E a gente preparou, chamei alguns jovens e nós fomos. E nesse dia era muita chuva. Tinha passado uma chuva a semana todinha. E ali era um lugar que tinha uma maré, uma invasão. E era um lugar que quando chovia, a maré enchia. E era muita lama. Mas jovens, né? Jovens sempre têm aquela disposição. E nós quando chegamos. E quando chegamos lá, que chamamos aquela irmã, era um barraco, um lugar muito simples. E quando chamamos ela, ela respondeu lá de dentro, pode entrar. E nós entramos. E quando entramos naquela casa, naquele barraco, para minha surpresa, eu que pensava que ia levar um conforto, eu fui confortada. Aquela mulher estava em uma cama, entre aspas, era uma cama e o colchão era um papelão. E a ferida dela, a batata da perna dela, era uma ferida só. E a gente via que ela estava num sofrimento muito grande. E quando chegamos ali, eu disse, como é que a senhora está, minha irmã? Ela disse, eu estou bem. Olhe, minha filha, ontem à noite choveu tanto, foi verdade, eu vi muita chuva. Ela disse assim, e naquele buraquinho ali, e quando ela mostrou, que nós olhamos para cima, essas telhas de brasilite, que se usava muito, ela estava a metade da telha quebrada. E ela disse um buraquinho. E esse buraquinho, essa telha quebrada, ela ficava exatamente em cima da cama dela. E ela disse, choveu muito, minha filha. E eu disse assim para Deus, Senhor, eu estou sentindo muita dor. Faça com que essa chuva pare. Vim aqui me visitar, faça alguma coisa. E ela disse, eu comecei ali a orar. Aí minha filha foi passando, e de repente, nesse buraquinho, que era metade da telha, apareceu uma estrela. E essa estrela brilhou, foi tão forte que iluminou a minha casa. E quando iluminou aqui, a dor passou, aliviou tudo. E até agora eu estou cantando. E eu que pensava que ia levar para aquela mulher o conforto, eu fui confortada. Deus entra, Ele entra nos palácios, Ele entra nas casas famosas, Ele entra nos palácios dos reis, Ele entra também ali na favela, no lugar mais simples onde tiver, em um barraco, Ele entra. Aonde você clamar, aonde você se pôr de joelho e orar a esse Deus, Ele escuta as nossas orações. Ele é real, Ele é verdadeiro. E essa palavra de hoje, em que nós lemos essa história real sobre a vida de Eliseu, desse homem de Deus, em que Deus muitas vezes atendeu a sua oração e agiu na vida de Eliseu, eu digo para você, Deus é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Deus de Eliseu é o Deus a quem nós servimos. E quando nós oramos e clamamos a Ele, Ele escuta, Ele age e Ele faz. Agora, lembre-se, somos dependentes dEle. Agora, tenha certeza que quando Ele faz o melhor. Porque quando Eliseu clamou ao Senhor e Deus
agiu na mesma hora em que Eliseu orou, a gente pode ver, ele agiu com sabedoria. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Que possamos seguir o exemplo de Eliseu, um homem de Deus, um homem que orava, um homem em que era conhecido no céu. Que cada um de nós possamos ter esse espaço no céu. Que as nossas orações, quando nós orarmos, que subir ao trono de Deus, o céu possa dizer, é Clécia que está orando. Aleluia! É Maria que está orando, é João que está orando, é Marcilene que está orando. E a gente vê os céus agir por nós. E somente através da oração. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude.